Acho que ele chega num momento tranquilo para trabalhar. Tem trabalho para fazer, tem renovação de Léo Jardim, tem renovações que o Vasco tem que buscar ainda, tem contratações que precisam ser feitas, não pode deixar o que aconteceu contra o São Paulo mascarar a necessidade que o Vasco tem de reforços, e tem também um trabalho que ele tem que fazer de mapeamento de mercado, que é o grande desafio e a grande característica do Edmar. Ele surge assim no futebol, passa pelo Porto, passa por outros clubes de Portugal, chega ao Mônaco, onde consegue montar um grande time, aí vira diretor no Bordeaux, vira no Rio Ave também, passou pelo Lille, então é um cara que conhece muito de mapeamento de mercado. E o Vasco, nos últimos anos, Flávio, ele se notabilizou por gastar dinheiro à toa, por torrar dinheiro em jogadores que não conseguem render em campo. Então, quando você minimiza esses erros, você consegue ter uma assertividade maior, que dá resposta no campo, e o Vasco consegue trazer mais bons jogadores. Então, acho que o case de sucesso que ele tem que se apegar é o que aconteceu com o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador que chegou pronto, se adaptou e está dando certo no Vasco da Gama. Claro que nem todo jogador vai conseguir imediatamente dar essa resposta, mas eu acho que é um cara que, justamente, ele não vai mudar tanto o ambiente do Vasco, porque quem controla o ambiente do Vasco é o Fernando Diniz. Ele é o cara que gosta de controlar o ambiente todo, mas ele vai ajudar muito esse setor de contratação e também destravar essas renovações. Acho que é um cara técnico que tem condições de fazer isso. Vamos ver o que ele vai aprontar. Enquanto eles vão ganhar naquela transferência. Mas é inevitável, você tem que falar com o atleta geralmente pede para falar com os seus empresários, e esses empresários, eu posso falar porque eu já vi isso 1 milhão de vezes, esses empresários têm os seus pares, né, os seus jornalistas, que eles trabalham em conjunto, e aí o que acontece? Esse jornalista tem um furo, ele vaza esse furo, essa informação, e a partir daí corre esse risco mesmo de virar leilão. Às vezes não é só amadorismo da diretoria, às vezes é maldade do staff do jogador, ou às vezes até do próprio jogador, para que ele consiga tirar alguma vantagem. Mas você está coberto de razão, Bruno. Agora, o Vasco precisa se organizar fora do campo, né? Fazer a reforma de São Januário, fazer a reforma do CT, ter excelência em algumas coisas, né? em parte estrutural, começar a disputar títulos, que aí tudo isso que você está dizendo, Bruno, vira ao contrário, entendeu? Aí, daqui a pouco, o Flamengo começa a especular, o Botafogo começa a especular, e o jogador prefere ir para o Vasco. Mas essa é a minha opinião, entendeu? E eu respeito a sua, mas sem querer dizer só porque eu joguei, mas não é porque eu joguei, é porque eu vi. Tudo isso que eu estou falando, eu vi muito de perto. Tá bom? Grande abraço, meu camarada. Obrigado. Parece que o Pedrinho está estruturando o Vasco aos poucos, embora esportivamente precisa melhorar. Bom, já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho bastante divergência com ele no momento. Bastante. Sei nem o que pode acontecer quando eu encontrá-lo. Tomara que ele não cruze o meu caminho, eu estou com bastante raiva dele, mas eu não sou oportunista, não sou mau caráter, o meu problema com ele é pessoal. E o meu problema com o Pedrinho é que ele foi eleito para ser o presidente. Em alguns momentos, ele foi mais diretor de futebol do que presidente, um cargo que já outras administrações, outros presidentes ofereceram para ele, ele não quis. Mas a equipe é boa, as pessoas trabalham bem, a RJ é muito positiva para o Vasco, e a reforma de São Januário é fundamental. Né? Acho que esses dois são 3 pilares, 4 pilares. A reforma do CT, mas me parece que as pessoas reclamam um pouco, não reclamam muito,
da estrutura do CT, eu nunca estive lá, então não posso dizer. Mas, e o futebol? O futebol precisa ganhar, precisa conquistar, né? Então, são esses 4 pilares. 2 deles, eu sei que estão andando muito bem. Pessoas que eu falo, que eu gosto, que eu admiro, que estão tocando bem a parte da RJ, né? Que também faz parte da estrutura, mas principalmente a reforma de São Januário. Não é fácil, as pessoas prometem e não cumprem, mas ela está caminhando de uma forma positiva. Tá bom? Grande abraço, meu querido Thales. Alan Sérgio, novamente, meu ídolo. O Souza foi no canal do Beija e falou de você novamente. O que você acha? Você sempre fala que não vai comentar, mas gostaria de ouvi-lo. Bom, Leandro, em respeito a você, vou responder simples e objetivo. Meu pai me ensinou que, se não estiver à minha altura, para eu não me abaixar. Tá? O Souza só vai a podcast, só dá entrevista, só vai aqui ou ali para falar mal dos outros. Para contar a sua própria história, ninguém tem interesse. Então, não sou eu que vou estar aqui dando palco para esse medíocre jogador, né? Tá bom? Grande abraço, meu amigo. A gente poderia tentar um empréstimo de um jogador desse nível. Eu diria isso, seria a minha resposta. Eu acho que ele chegaria de uma forma mais positiva. Um time forte e competitivo. Beleza? Sei que esse diretor de futebol terá bastante trabalho, bastante dificuldade. Será muito cobrado, porque eu acho que a pergunta sobre uma possível contratação do Douglas Luiz já é uma pergunta difícil, né? Só que a resposta foi muito ruim, na minha modesta opinião, né? É inviável. Seria inviável se o Douglas Luiz fosse titular absoluto da Juventus, se o Douglas Luiz estivesse jogando na seleção brasileira e que todos os times do mundo quisessem contratá-lo. Nenhuma dessas coisas que eu disse, elas estão acontecendo hoje. Então, não custa nada. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, ele é da cidade do Rio de Janeiro, mora aqui no Rio de Janeiro. Né? Não custa nada fazer uma consulta, uma visita e perguntar: pô, como é que tá? Puta, estou com dificuldade lá na Itália, não consegui me adaptar. Ou lá esperavam que eu fizesse 30 gols no ano e esse ano passado eu só fiz 1 ou 2 ou 3 ou 4, sei lá. O que você acha de passar um ano aqui com a gente? Ganhando a mesma coisa. Puta que pariu, seria ótimo. Porque morar na Europa é muito legal, muito seguro, mas principalmente numa cidade como Turim, que é fria em todos os sentidos, o ano inteiro, né? Às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde já tá escuro no verão, verão bem rigoroso. O cara que já está lá 3, 4, 5, 6 anos, já está com uma estabilidade financeira, ele pensa em voltar. Não tem a menor dúvida. Se ele não tiver nenhum prejuízo financeiro. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera ali do SBT, além, é claro, também do Edmundo, falando um pouquinho sobre a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama. E já para iniciar as notícias, falar sobre uma possível proposta para Lucas Zuccarello, jogador que é da base do Vasco, né, tem passagem pelo Sport, o Vasco que tem 50% dos direitos econômicos do atleta e pode adquirir ainda mais 20% pelo valor de 500 mil. Ele tem vínculo com o Vasco até o fim de 2028 e a informação do palco do Sport é a seguinte: Barcelona prepara a proposta
de 15 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus para tirar Lucas Zuccarello, de apenas 18 anos, da equipe do Vasco da Gama. E aí, só um detalhe importante, né, que é bom de frisar, porque o euro, vou até ver aqui agora, o euro tá 6,30. Então vamos lá. 6,30 vezes 15 milhões equivale aí a 94 milhões de reais. Então vamos lá. Agora botar aqui vezes 20, né? Porque é 15 mais 5 de euros, né? 5 milhões de euros de variável, de bônus. A negociação poderia chegar ali mais ou menos a 126 milhões de reais. Para mim, um valor baixo demais. Um valor que não tem condições do Vasco sequer cogitar negociar o Lucas Zuccarello. Você também ouviu ali sobre o Douglas Luiz? Por enquanto, nada sobre o Douglas Luiz. Por enquanto, nenhuma possibilidade envolvendo esse atleta. Se o Vasco quer, obviamente o Vasco quer. Mas até o jogador vir para o Vasco, até negociar, não é tão simples assim. Então, é negócio bastante complicado. Agora, sobre Biel, a informação sobre Biel é a seguinte, ó. Segundo informações, é que o Biel tem negociações com o Vasco, o Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. O staff do jogador, que tem passagem pelo Fluminense, pelo Bahia e que atualmente está no Sport de Portugal, é uma proposta por empréstimo, né? Ainda não se sabe se com opção ou obrigação de compra. A verdade é que essas equipes querem muito Biel. Talvez ajudaria bastante o Vasco para fazer a ponta ou esquerda ou a ponta direita. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!